E tem uma coisa muito interessante sobre o Napoleão, é que ele acabou influenciando muito a história do Brasil também, tá? E aí a gente vai passar um pouquinho para isso hoje, se for tudo bem para vocês. Bom, uma das questões do Napoleão é que ele, exatamente porque ele queria expandir a França, ele também queria se tornar a grande potência da Europa, né? Até a Segunda Guerra Mundial, as grandes potências internacionais eram a França e a Inglaterra. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente viu outro mundo ascender, que era basicamente Estados Unidos e União Soviética, e hoje em dia a gente já está vendo outra coisa, né? A União Soviética, ela terminou na década de 90, os Estados Unidos, especialmente nos últimos anos, vem perdendo cada vez mais aquela força que tinha, né, de ser o grande líder mundial. E atualmente a gente vive num mundo multipolar, de potências muito econômicas, né, como é o caso da China, por exemplo. Mas, até a Segunda Guerra Mundial, os dois grandes reinos que mais influenciavam o mundo, tanto politicamente quanto economicamente, era a França e a Inglaterra. E logo elas eram bastante rivais, né? Embora França e Inglaterra tenham lutado juntas nas guerras e tudo mais, elas eram bastante rivais. Oi, pode falar. Ana, você ligou seu microfone? Você quer falar? Não? Tá bom. É, então, uma das coisas que Napoleão queria fazer era enfraquecer a Inglaterra. Para isso, ele criou uma coisa chamada bloqueio continental. Tá? Eu já vou explicar para vocês como é que a gente vai vir parar aqui na independência do Brasil. O bloqueio continental do Napoleão era uma forma de obrigar os países a não comercializarem com a Inglaterra. Ele falava que quem fizesse algum tipo de transação comercial com os ingleses, ele iria invadir. Tá? Então, os países ou tinham que aceitar o bloqueio continental ou terem que aceitar que estariam em guerra com a França. E foi isso que aconteceu com Portugal. Nesse momento, Portugal é muito dependente da Inglaterra por vários motivos. Acaba ficando meio desesperada, porque também não queria guerrear com Napoleão, mas não tem uma alternativa. Eles precisam dos investimentos ingleses. E aí o que acontece é que a Inglaterra ela promete para Portugal que vai ajudar a família real a fugir de lá para não ter que lutar contra os ingleses e eles vêm para cá. Estou dando esse contexto para vocês porque isso está dentro daquilo que a gente estava falando, né, do iluminismo, da Revolução Francesa, aí do período napoleônico. O processo de independência do Brasil ele vem um pouco como a parte dessa história. Exatamente porque a vinda da família real vai ser muito relevante. Tá? Por que a gente está chamando de processo de independência? Eu sei que alguns de vocês não podem falar, mas vocês sabem por que processo de independência e não independência? Foram etapas, sim. Isso, exatamente. Tá? Não foi essa história que a gente ouve, né? Esse conto que a gente ouve de o Dom Pedro I acordou no dia 7 de setembro, ele estava andando a cavalo às margens do Ipiranga e declarou a independência. Não foi de forma nenhuma que isso aconteceu. Tá? Pelo contrário, foi um longo processo que levou o Brasil à independência. Eu gosto de frisar muito para os meus alunos sempre que todos os eventos históricos eles são resultados de longos processos, todos eles. Não tem nenhum evento histórico que aconteceu assim do nada. Tá? Tudo foi um resultado de uma crise muito longa ou de uma revolta muito longa. Nada é do nada. Tá? Então vamos dizer, é isso. Se a gente agora está enfrentando
verões cada vez mais quentes, invernos cada vez mais quentes, né? Isso não é do nada, isso vem acontecendo nos últimos 50 anos, com todo o desgaste do meio ambiente que está sendo feito. Né? Então, da mesma forma, os processos históricos. Eu gosto muito de usar esse samba da Mangueira, imagino que todos vocês devem conhecer, porque a Mangueira ganhou o carnaval com ele, né? E ele é muito bom, né? Ele fala, deixa eu te contar a história que a história não conta, né? O avesso no mesmo lugar. E aí, esse aqui é só um trechinho do samba, né? Mas ele fala com versos que o livro apagou desde 1500, tem mais invasão do que descobrimento, tem sangue retinto pisado atrás do herói moldurado, mulheres, tamanhos mulatos, eu quero um país que não está no retrato. O que é esse país que não está no retrato, que a Mangueira fala? Uma das questões do processo de independência é que ele não foi só esse processo que está nos livros. Né? A família real vindo para o Brasil, o Dom Pedro I, Dom Pedro II. E não foi só isso, é uma história, é uma versão da história. E, na verdade, ela é uma história de dominação. Né? Porque nós somos o único país, talvez, da América Latina, que seguiu sendo governado por quem o dominava. Né? O povo brasileiro, a população que vivia aqui, não queria essa independência. Na verdade, tem uma série de outras guerras e outras revoltas que buscam formar pequenas repúblicas pelo Brasil. Tá? Então, é importante a gente lembrar que essa independência do dia 7 de setembro de 1822, ela é uma das versões, ela é a narrativa oficial. Mas no meio do caminho tiveram outras revoltas e outras tentativas de independência, como a gente vai ver. Tá, tudo que eu falei, na verdade, está aqui. Lembrando sempre que, de novo, isso que eu falei agora é bem marcante, tá? O Brasil, ele é um caso muito particular, porque nós somos o único país que vai ser tornado independente pelo nosso dominador, ou seja, não nos tornamos independentes, tá? Então é sempre bom a gente questionar isso. Muitos dos problemas que a gente vê atualmente no nosso país, como a corrupção política, como a desigualdade social, como as oligarquias que estão no governo, elas são resultantes desse processo que não foi um processo de ruptura, foi um processo de continuidade. Mas que a gente pode dizer que começou, talvez, aqui em 1788 e 1789, tá? Que não está nesse PowerPoint. Eu não sei se vocês já estudaram com algum outro professor, mas se não estudaram e quiserem, a gente pode dar uma aula sobre isso. Sobre a conjuração mineira e a conjuração baiana. Vocês já viram isso? Acho que não. Não, então a gente pode ver numa próxima aula. Bom, a conjuração mineira e a conjuração baiana foram revoltas, né? A mineira ficou muito famosa pela imagem do Tiradentes, por exemplo, que buscavam fazer a capitania na Minas Gerais independente ou a Bahia independente, e que elas se tornassem repúblicas. Foram revoltas que aconteceram aqui no final do século XVIII, muito influenciadas pelo pensamento iluminista, mas elas foram derrotadas, tá? Elas foram derrotadas muito rápido, inclusive, pelo governo. Por que a gente começa o processo de independência do Brasil nelas, então? Porque por mais que elas não tenham sido bem-sucedidas, elas tinham esse objetivo de separar o Brasil de Portugal. Mesmo que elas foram derrotadas, elas trouxeram a ideia para a mentalidade do brasileiro. E a ideia nunca volta atrás, né? Eu gosto de falar muito isso quando a gente fala do iluminismo e tudo mais. Um movimento de ideias, ele não tem como voltar atrás. Mesmo que essas ideias elas sejam combatidas, mesmo que o governo não permita que elas se apliquem, as pessoas não deixam de ter essas ideias, né? Então eu dou muito como exemplo, se a gente for pensar o feminismo, né? Mesmo que suba o governo mais machista agora e desça um monte de leis que restringam as mulheres não vão voltar a ser como elas eram no século passado. Você não vai ver mulher, tipo, as mulheres não vão sair do mercado de trabalho, as mulheres não vão aceitar não ter direito ao divórcio, não vão aceitar não poder usar calça, não vão poder aceitar não poder votar, né? Então, assim, porque a nossa cabeça já funciona diferente, a gente já entendeu, né, que essa é uma mentalidade errada. Então, uma vez que a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana tentam tornar partes do Brasil independentes, essa ideia de independência, ela fica aqui, tá? Ela fica no Brasil, ela influencia o pensamento do brasileiro, e isso é um primeiro passo. Depois, o que vai acontecer? Aí vai vir a vinda da família real, tá? Essa é uma imagem do Dom João, né, com a corte dele, Dom João VI, chegando aqui em 1808.
Não sei se vocês já sabem sobre esse tópico, né? Mas a família real vem para o Brasil em 1808 como resultado direto do governo de Napoleão lá na França, por isso que eu contei para vocês agora cedo. O Napoleão, ele coloca esse bloqueio continental para a Inglaterra, tá? E Portugal não pode respeitar, porque ela depende muito da Inglaterra. E aí a Inglaterra garante que vai ajudar a família real a fugir. Tá? É um caso bem ridículo mesmo. A família real de fato foge, é uma fuga, no meio da noite, junto com a corte. O D. João, ele tava com tanto medo, tava tendo uma tempestade. Ele tava com tanto medo, a gente não sabe se da tempestade, a gente não sabe se dos franceses, que ele tem que ir vendado até as embarcações. E é bem ridículo mesmo, assim, né? Porque eles fogem para cá para não enfrentar os franceses, mas eles largam os portugueses lá, né? Então quem foge é só a família real e a corte. E eles de verdade acabam largando a população de Portugal, deixam o exército da Inglaterra para lutar com a França, mas abandonam a sua população. Além disso, é um caso inédito na história, como está aí no PowerPoint. Gente, a colônia, eu não sei quanto que vocês já estudaram de colonização, mas a colônia, ela não era um lugar maneiro. As pessoas não queriam vir para a colônia tirar férias. A colônia, ela era um lixo, assim. A colônia era um lugar só para ser explorado, tá? Ninguém vinha para cá. A colônia, ela não tinha manufatura, a colônia, ela não tinha imprensa, a colônia não tinha teatros, biblioteca, universidade, não tinha pavimentação nas ruas. Não teve um caso de família real que visitou sua colônia. Visitou, quanto menos se mudar para a colônia. Tá? Então foi realmente um caso inédito na história. Aí como vocês podem ver nessa foto aqui que eu botei, a família real, na verdade, quando chega aqui, ela é recebida com festa. Tá? As pessoas ficam muito felizes de ver a família real, embora não tenha sido uma coisa tão boa para a população. Por que a família real é recebida com festa? Porque mesmo que as pessoas fossem dominadas, né, por esse sistema, primeiro que nem sempre as pessoas têm muita consciência política do que acontece. Né? Mesmo as pessoas que sofrem com maior desigualdade, como resultado de uma política irresponsável, como resultado de corrupção, essas pessoas nem sempre elas conseguem fazer essa conexão direta, né? Não, eu odeio esse político porque tudo que eu sofro, na verdade, é culpa dele. É uma coisa que a gente não, a não ser que você tenha uma boa educação política, o que no Brasil, infelizmente, é raro, exatamente pela falta de oportunidade de educação, né? As pessoas não conectam diretamente os fatos. E a segunda questão é que, bom, mesmo que as pessoas soubessem que a família real dominava o Brasil, é aquilo, né? Quem não quer ver o rei? As pessoas nunca tinham visto o rei, nunca tinham visto a rainha. Né? Então, quando eles vêm, acaba sendo uma grande comoção. E eles são recebidos aqui, então, com muita emoção, com muitos festejos. Mas essa situação muda rápido, tá? A colônia vai acabar ficando chateada com esse sistema. Por quê? Porque eles vão fazer uma série de reformas, né? O cenário muda logo. Eles vão fazer uma série de reformas aqui no Brasil que custam dinheiro, né? E da onde que vem esse dinheiro para fazer reformas? Vem dos impostos do povo. É um problema que a gente passa até hoje. Eu também gosto muito de mostrar isso para os meus alunos, quando a gente começa a estudar essa época no Brasil, a gente vai ver várias coisas que são iguais a hoje, assim, iguais. Parece que a política no Brasil não muda, né? A gente tem um resultado direto da nossa colonização. Não é uma desculpa para a gente não ter mudado ainda, né? O problema é que a gente não mudou o governo. Né? Se for eleito um governo de pessoas responsáveis para mudar o caminho das coisas aqui no Brasil, pode ter solução, né? Mas a gente parece que só replica o que já aconteceu naquela época. Então, várias coisas que a gente vai ver hoje, na aula de hoje, e ao longo de outras aulas, elas vão parecer muito similares ao que a gente vive atualmente. A primeira delas é essa, né? O dinheiro para você fazer renovações vem dos impostos. E quem paga o imposto é o povo. Só que o povo, no geral, a grande parte do povo, não tem acesso a essas reformas. Tá? Então, além do imposto aumentar, o que já é muito ruim, muito pesado para a população, essa população ainda por cima nem usa as produções que foram feitas com esse dinheiro. Tá? E isso vai fazer com que a população comece
realmente a ficar muito revoltada depois de um tempo. E aí, para que se criou? Para que se criou esses impostos? O que eles queriam criar? Como eu falei para vocês, a colônia não era um lugar para receber a família real. Ela não estava preparada, não tinha nada aqui. Então, eles começam a ter que investir e preparar a colônia para se tornar um lugar civilizado. Né? E para isso, eles criam uma série de instituições que existem hoje. Tá? Esse tipo de pergunta cai bastante no vestibular, até, sobre o Rio de Janeiro atual. Né? Então, coisas que com certeza vocês já viram no centro da cidade. Né? A Cinelândia é um ótimo lugar para visitar. A Biblioteca Nacional, o Banco do Brasil, o Teatro Municipal, a Imprensa Régia, tudo isso, o Jardim Botânico, tudo isso é criado naquela época, tá? De novo, com o objetivo de ser um lugar que possa receber a família real. Me diz uma coisa, por que isso é importante para a gente falar da independência do Brasil? Vocês conseguem saber? Por que a criação dessas instituições é relevante para a gente falar de história do Brasil? A independência, quer dizer, não da história. Vocês têm alguma ideia? Beleza. Então, olha só, quando eu falo para vocês, a colônia acompanha a economia, sim, é isso, a colônia não tinha nada, né? Então, como é que você vai, por exemplo, criar partido político se você não tem uma imprensa para propagar as notícias, para passar a mensagem? Como é que você vai querer que seja um lugar que tenha renda, né? Como o Andrei falou aqui, se você não tem um banco, né? Não tinha banco aqui. Como é que você pode querer ser um país se não tem manufatura? Não podia produzir manufatura no Brasil antes. Então, o Brasil não tinha estrutura para ser um país. E acaba que quando a família real vem para cá, e ela cria essa estrutura. A própria família real acaba dando para o Brasil as ferramentas que o Brasil precisava para se tornar um país independente. Tá? Lembrando que ferramentas são essas? Biblioteca, banco, imprensa. Gente, a imprensa é muito importante. Tá? Você tem um jornal que circula para poder propagar ideias, para as pessoas poderem dar sua opinião. Né? Isso é muito importante. Então, paradoxalmente, instituições que são criadas para receber a família real, elas funcionam em prol da independência do Brasil. Junto com isso, várias famílias também são retiradas de suas casas, porque não tinha grandes mansões aqui para receber a família real, a nobreza. E aí, as famílias que aqui eram mais ricas, elas são retiradas de suas casas para que essas casas possam comportar essa corte. E aí, a gente vai ter uma elite que também fica meio revoltada com essa chegada da família real. Outra coisa que eles usam bastante dinheiro da população é para a paisagem também, né? Não é pavimentar que nem a gente tem hoje com esse asfalto, tá? Mas pavimentar as ruas com aquela pedrinha portuguesa, né? Que tinha muito no centro da cidade. Construir chafarizes, iluminação, esgoto, não tinha esgoto, né? E aí, por isso, como eu já falei para vocês, os impostos aumentam muito. Agora, vamos pensar aqui, pessoal. Nessa época, 85% da população brasileira era analfabeta. É muita gente. Quase todo mundo, no caso, né? 85%. Como é que uma população analfabeta se beneficia da imprensa ou da biblioteca? Não se beneficia, né? Como é que uma população que tem que trabalhar 20 horas por dia, todo dia, que é a maior parte do cidadão brasileiro, que precisa, né, fazer um esforço enorme só para ter comida na mesa, como é que esse cara vai aproveitar, por exemplo, o Jardim Botânico? Não vai, até porque o Jardim Botânico era um lugar onde pessoas da nobreza frequentavam, então exigia também um padrão de vestimento, né? Então acaba que não só os impostos aumentam muito, como eles aumentam muito por obras que não servem para a população. É que nem se a gente pensar hoje em dia, eu acho que no governo do Eduardo Paes, foi um governo que teve muita obra aqui no Rio de Janeiro. E são obras que a gente até fala, pô, maneiro, né? Sei lá, o Porto Maravilha, ficou bonito. A orla ali do Leblon, que eram aqueles quiosques antigos, agora são quiosques mais novinhos. Pô, legal, tá. Ninguém tá falando que nada disso é ruim. Mas tudo isso usou um dinheiro da população que não vai
frequentar esses lugares, né? É uma população que mora longe, que não tem dinheiro para ter acesso, que não precisa disso, acima de tudo, né? Uma população que se beneficiaria muito mais se esse dinheiro estivesse sendo aplicado em escolas ou em sistema de saúde, né? Então isso vai gerar uma revolta muito, muito grande nesse pessoal aí, nessa época, tá? Então, beleza, esse é o cenário que a gente tem. A família real vem, várias instituições que são importantes para o Brasil se capacitar como um país independente são criadas, ao mesmo tempo que os impostos estão aumentando e a população está ficando muito incomodada, tá? No mesmo ano que a família real vem para cá, a gente acabou de ver que a Inglaterra fez um grande favor para a família real, que foi tirar a família real de lá de Portugal, para que eles não fossem invadidos pelos franceses. E a Inglaterra deixou o exército inglês lá, inclusive, para poder lutar contra o exército francês. Ou seja, Portugal está devendo um monte para a Inglaterra, né? A Inglaterra está mandando nessa relação. E uma das coisas que a Inglaterra pede, porque não foi de graça, é que ela possa comercializar direto com o Brasil. Até então, o Brasil era monopólio de Portugal. E Portugal tem que deixar. De novo, a Inglaterra manda nesse momento. Então, isso também é um passo importante para que o Brasil deixe de ser colônia. O Brasil deixa de ser monopólio. A colônia ela é sempre monopólio. Não sei se vocês já estudaram isso. Né? Mas a partir do momento que o Brasil deixa de ser monopólio, ele pode comercializar com outros países, ele já deixou de ser colônia aqui. Então, uma coisa importante de a gente entender é que o Brasil não deixa de ser colônia e se torna independente. É isso, ele primeiro deixa de ser colônia, depois ele vai ser levado a reino, depois... Então, assim, é um caminho muito longo, tá? E que ele é feito através de pequenos passos. Então, em 1808 tem esse documento que ele é importante, de vez em quando ele cai no vestibular. Abertura dos portos às nações amigas, permitindo com que o Brasil comercializasse com outros países, deixando de ser monopólio de Portugal, principalmente a Inglaterra, tá? E isso já é um primeiro passo para o Brasil deixar de ser colônia. Alguns poucos anos depois, Portugal eleva o Brasil a reino. De verdade, o Brasil não é colônia nem mais no nome. Tá? Portugal assina um documento que eleva o Brasil a um reino unido de Portugal e Algarves. A ideia era que o Brasil deixasse de ser explorado por Portugal e é isso, é um reino só separado pelo Atlântico. Tá? Mas é tudo o mesmo reino. O Reino Unido de Portugal e Algarves. Isso deu um status político para o Brasil. E a capital desse reino estava sendo, no caso, Rio de Janeiro, porque a família real estava aqui. Tá? Então, não é só que o Brasil ele é levado a reino, ele ainda é promovido a capital do reino. Vocês acham que está todo mundo feliz com essa história? Ou vocês conseguem pensar em alguém que não está? Vocês conseguem pensar em algum grupo que esteja achando tudo isso muito absurdo? Bom, os portugueses não vão gostar, tá? Primeiro porque a família real largou eles lá. Isso já foi ruim o suficiente. Segundo que, para os portugueses, o Brasil era colônia. Eles ganhavam em cima disso. Eles tinham empresas de exploração aqui no Brasil. Né? E terceiro que o Brasil passou a ser a capital desse Reino Unido. Como é que a família real que morava em Lisboa passou a morar no Rio de Janeiro? Então, os portugueses eles estão muito, muito, muito chateados com essa história e isso também vai ser importante para a gente pensar nesse processo de independência. Eu já vou explicar como. Antes da gente chegar lá em Portugal, um outro fator importante é a Revolução Pernambucana, que acontece em 1817. Deixa eu até adicionar o ano aqui. A Revolução Pernambucana, ela acontece aí, como eu tô falando para vocês, em 1817. Acho legal a gente sempre localizar Pernambuco aí no mapa. Né? Pernambuco tem essa particularidade de ser um estado muito largo, né? Muito extenso, que vai do litoral ao centro do Brasil, quase. E isso é importante porque uma revolução que perpassa por Pernambuco, ela se espalha para vários lugares por conta disso. Né? E, de novo, em vários lugares no litoral e vários lugares também no centro. Influencia bastante a região como um todo.
que foi essa Revolução Pernambucana e por que ela é importante nesse processo de independência do Brasil? Bom, por que a galera de Pernambuco se rebelou? Como a gente está falando, os impostos aumentaram muito, né? E falei para vocês que, no geral, a população brasileira como um todo estava muito insatisfeita. Além disso, produtos que eram importantes para a economia pernambucana, como a cana e o algodão, passaram a ter muita concorrência no mercado externo. E, enfim, aí acabou que Pernambuco já estava meio prejudicado por causa disso, né? Então, a economia já estava mais ou menos. Os impostos aumentaram. E, além disso, quando a família real veio para cá, eles passaram a nomear muitos portugueses para o governo. E ninguém gosta disso. Imagina a gente aqui, né? A gente vai ter eleição agora. Imagina se elege alguém de fora para se tornar governador da nossa cidade. Muito ruim, né? A gente não quer. A gente quer que alguém que more aqui, que conheça o Rio de Janeiro, nos governe, porque essa pessoa, sim, vai saber quais são as nossas questões, quais são os nossos problemas, né? Então, tudo isso foi gerando uma revolta muito grande. Junto com essa revolta muito grande, estavam essas ideias iluministas, que estão pairando aí no ar, né? Essas ideias de independência, de liberdade, de república. E é um pessoal aqui em Pernambuco muito influenciado pela figura do Napoleão Bonaparte também. Aí acontece que, em 6 de março de 1817, eles de verdade saem à rua para se rebelar. Por que eles fazem isso? Porque Portugal, eles fazem uma votação para um governador local e a família... Desculpa, tá passando um carro aqui. E a família real cancela essa eleição e coloca um português no governo. Então, os pernambucanos se revoltam, saem às ruas, pegando em armas mesmo, e eles conseguem ganhar essa batalha por um tempo, tá? Eles conquistam Recife e chegam a decretar a independência de Pernambuco. Então, por que essa Revolução Pernambucana é tão importante? Ela veio a falhar, como eu já vou falar para vocês, né? Em algum momento ela foi derrotada. Mas a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, que aconteceram lá atrás, foram as primeiras revoltas que tentaram tornar partes do Brasil independente, mas elas nem chegaram a se desenvolver. Elas foram tomadas pelo governo logo. A Revolução Pernambucana, ela chegou a decretar Pernambuco independente. Então, assim, foi uma revolta que foi mais para frente. E isso começou a assustar a família real. Não só eles conquistaram Recife e declararam ali uma república em Pernambuco, como eles decretaram liberdade de imprensa, liberdade de religião, separação dos 3 poderes, como a gente tem hoje, executivo, legislativo e judiciário, e o aumento dos soldos dos soldados. Eles mantiveram a escravidão, que é algo bem raro na história do Nordeste, que a maioria das rebeliões buscavam abolir a escravidão, mas essa eles resolveram manter, já que eles tinham apoio de grandes fazendeiros, que eram proprietários de escravos, e fizeram uma bandeira e tudo, né? Essa bandeira de Pernambuco que a gente conhece hoje, não sei se vocês conhecem a bandeira de Pernambuco, ela é a bandeira dessa rebelião, dessa revolta aí. Muitas coisas interessantes nessa bandeira, né? O céu representa o azul, desculpa, o azul representa o céu de Pernambuco. O sol, a gente sabe, né? A cruz, ela representa a esperança, não é uma... A ideia não é que seja uma cruz católica, é uma cruz representando a esperança. O arco-íris é super lindo, ele representa a diversidade do povo pernambucano. Tá? Então, assim, chega a criar uma bandeira e tudo. É bem sério o que acontece essa revolta pernambucana. Mas, depois de alguns poucos meses, o governo consegue derrotar os rebeldes e eles são presos e mortos. E aí Pernambuco volta a fazer parte do Brasil. Então, assim, é de novo uma rebelião que não deu certo para sempre, mas ela chegou a ter um sucesso. Tá? Por que isso foi tão importante? Primeiro, de novo, como eu estou falando para vocês, a população já está certa de que ela não quer mais ser dominada por Portugal. Então, assim, essa independência vai acontecer. Porque mesmo quando a população é derrotada, ela volta alguns anos depois e tenta de novo. Não vai ter nada que vai fazer com que a população brasileira aceite continuar sendo colônia de Portugal, dominada, parte de Portugal. Até porque os outros países aqui da América já estavam se tornando independentes também. Tá? E a coroa portuguesa está entendendo isso. Ela está falando, cara, já foi, assim, mesmo que a gente venceu essa revolução, mesmo que a gente venceu aquela,
vão ter outras. E uma hora a gente vai perder, uma hora o Brasil vai conseguir se tornar independente. Tá? Então isso vai já deixando a coroa portuguesa bem preocupada. E aí, para piorar, poucos anos depois, esses portugueses que eu falei para vocês que estavam super infelizes, que estavam super chateados, né, com o rei, a rainha, a corte, eles vão se rebelar também. Porque, tipo, como assim? Primeiro você larga a gente aqui, né? Vai fugir do Napoleão e larga a gente aqui. Depois você fica aí no Brasil e deixa vários ingleses aqui governando, que foi isso que aconteceu. Depois você deixa o Brasil de ser colônia, leva o Brasil a reino e ainda faz do Rio de Janeiro a capital. Assim, os portugueses estavam muito, 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 muito bolados com a família real. E aí eles mesmos fazem uma revolução no Porto. O Porto é uma cidade lá em Portugal, em 1820. O que foi a Revolução do Porto? Eles criaram uma coisa chamada cortes. As cortes, elas eram grupos de governo e que eles se declararam independentes até o retorno do rei. Então, as cortes governariam Portugal se o rei não voltar. Tá? Dentre as várias coisas que a Revolução do Porto pede, uma delas é o retorno imediato de Dom João. Mas Dom João tem que voltar para Portugal. Se ele não voltar, a gente vai tirar a coroa dele. Chega. A família Bourbon e Bragança perde poder. E a outra coisa que eles pedem é para que o Brasil volte a ser colônia. Né? E aí é uma situação muito complicada, o Dom João fica muito dividido. Ele sabe que se ele voltar, é isso, vai abrir mais espaço ainda para essas revoltas que estavam acontecendo aqui no Brasil. Mas se ele ficar, ele perde Portugal. E aí ele não quer perder nada, então ele fica muito confuso. E de verdade, o Brasil não tem como voltar a ser colônia. Isso como eu tô falando para vocês o tempo todo. Quando uma coisa vai, ela não volta. Né? Não tem como voltar atrás. Imagina se o Brasil aceitar voltar a ser colônia. Então, Dom João tenta dar um jeito e ele volta para Portugal, mas deixa Dom Pedro I aqui, tá? Por que isso é tão importante? Porque, como a gente sabe, foi Dom Pedro I que tornou o Brasil independente. E isso, pessoal, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de estudar dessa forma, mas isso, na verdade, foi um grande plano para que a família real não perdesse o controle do Brasil. A própria família real tornou o Brasil independente. Na verdade, independente de quê? Né? Se o Dom Pedro I, que era o filho do Dom João VI, que governava o Brasil. Então, foi um grande plano para que um dia eles pudessem reunificar os governos. Tá? E esse plano ele se tornou urgente, tanto por conta da Revolução Pernambucana, quanto por conta da Revolução do Porto, que fez o Dom João voltar. E porque é isso, aqui no Brasil estava se desenvolvendo toda uma estrutura que podia tornar o Brasil independente. Tá? Então, o Dom João volta e ele deixa o Dom Pedro I aqui. Acontece que as cortes não são bobas, né? O pessoal lá de Portugal não é bobo. Então, eles também exigem que o Dom Pedro I volte. E aí, realmente, gera uma crise. O Dom Pedro I reflete bastante. Eles até fazem uma votação na Câmara e a Câmara pede para que ele fique. E aí, em janeiro de 1821, ele decide ficar. E o nome desse evento é conhecido como Dia do Fico. Tá? É o dia que ele decide ficar no Brasil. Ele anuncia isso para a população, que ele não vai voltar para Portugal, que ele vai ficar aqui. Né? E aí é conhecido como Dia do Fico. Então, só pra você... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Eu vou ouvir alguma coisa. Só para vocês entenderem, quando Dom Pedro I diz que não vai voltar para Portugal, vai ficar aqui, é um ano antes dessa proclamação da independência, tá? E aí ele já passa a governar o Brasil separado do Dom João, assim, ele já é mal visto em Portugal. Enfim, aí ele já cria uma série de instituições, né? Imediatamente o Brasil entra em várias guerras internas, porque como eu tenho falado aqui para vocês, os estados brasileiros não queriam isso. Os estados brasileiros não queriam se tornar um país. Isso explica muito pra gente das desavenças internas que a gente tem hoje. Eu não sei se vocês acompanham, mas toda vez que tem eleição, né? O Sudeste fala mal do Nordeste, aí o Rio Grande do Sul fala mal de São Paulo. Hoje tem muita rivalidade entre os estados brasileiros, né? E os estados costumam votar de forma muito diferente.
Isso é histórico, porque os estados brasileiros, eles são muito diferentes. Eles têm economias diferentes, climas diferentes, culturas diferentes. É claro que eles vão votar diferente, é claro que eles querem coisas diferentes. Então, só para a gente entender a diferença, assim, né, marcante de votação entre Nordeste e Sudeste, o Sudeste é um polo industrial, então o Sudeste tende a votar por candidatos mais liberais economicamente, né? Enquanto que o Nordeste tende a votar, tende, eu digo assim, gente, porcentagem da população, tende a votar em candidatos que prezem mais por obras de cunho social. Tá? Então isso é muito natural da gente ver na história inteira até hoje, porque em nenhum momento existia essa consciência de Brasil, de um povo brasileiro. Os estados queriam ser independentes. E faria, vou até mostrar aqui para vocês um mapa. Eu gosto muito desse mapa, só um minutinho. Faria muito sentido que o Brasil fosse, sim, independente através dos estados. Se vocês forem perceber o tamanho do país, eu acho esse mapa aqui o máximo. Acho que eu peguei com qualidade ruim. Mas, enfim, olha a quantidade de países europeus que cabem dentro do Brasil. Tá? Então, assim, faria sentido que cada um dos nossos estados se tornasse um país independente. Como o Uruguai se tornou. O Uruguai fazia parte do Brasil nessa época e conseguiu se tornar independente, tá? Né? Numa dessas guerras aí, a Guerra da Cisplatina, que a gente pode falar se vocês quiserem. Enfim, né? Então não havia esse sentimento de uma nação brasileira. E aí, entre 1821 e 1824, vão ter várias guerras internas aqui no Brasil, que vão ser a partir de pessoas brasileiras que não querem esse governo e o governo, né? Então, por exemplo, mesmo que a data da independência oficial seja no dia 7 de setembro de 1822, Salvador, na Bahia, por exemplo, só foi proclamado independente em 1824, que é quando o governo conseguiu vencer as revoltas locais. Tá? Então, é por isso que talvez, se vocês tiverem a oportunidade de ir para outras cidades, outros estados, busquem saber, geralmente no centro histórico tem monumentos de comemoração à independência e sempre tem a data lá. Então, vocês vão ver que nem sempre a data da independência é 1922. Às vezes é 23, às vezes é 24. Isso porque o Brasil não aceitou essa independência por parte do Dom Pedro I. A gente também guerreou, né? A população também foi contra. Mas o Dom Pedro I era chefe do exército, né? O exército federal era mais forte. E acabou que, sim, a família Bourbon e Bragança ganhou essa guerra e acabou se tornando governante também do Brasil independente. Como eu falei para vocês, era sim declaradamente um plano para que um dia pudesse reunificar o governo de Portugal e o governo do Brasil. E a gente não teve uma independência real, né? Então, só para voltar aqui fazer um breve resumo do que compôs, né? Primeiro, lembrar sempre que a independência do Brasil foi um processo, tá? Não foi uma coisa rápida, não foi uma coisa do dia para a noite. Ela foi um evento que envolveu muitas desavenças internas, tá? Não havia um grupo pró-independência desse jeito que ela foi. Pelo contrário, cada estado queria se tornar independente. As pessoas tinham propostas diferentes de independência. Então, alguns desses estados queriam abolir a escravidão, outros não. Enfim, daí por diante. Aí a gente viu que esse processo começou, ele acelerou com a vinda da família real, isso porque nenhuma família real tinha nunca vindo para o Brasil, e a família real acabou criando várias instituições que foram importantes para capacitar o Brasil para ser um país independente, como banco, biblioteca, imprensa, teatro, jardim botânico, universidade, manufatura. Além disso, fez com que o Brasil deixasse de ser um monopólio, porque Portugal teve que conceder para a Inglaterra o direito de comercializar com o Brasil. Depois, o Brasil já deixou de ser colônia e foi elevado a reino, então já tinha um outro status político mesmo, uma outra funcionando político. E depois, realmente, revoltas, a Revolução Pernambucana é só um exemplo, né, de como que a população estava insatisfeita e fez com que a família real visse a urgência dela mesma ter um plano de independência para o Brasil, porque senão os estados acabariam conseguindo se tornar independentes. E aí, para completar a Revolução do Porto, que levou Dom João VI de volta para Portugal, fazendo com que Dom Pedro I ficasse aqui.
E o Dom Pedro I tendo que decidir se ele voltava ou não. Tá? Pessoal, alguma dúvida, perguntas? Vocês entenderam? Tá muito rápido? Como é que a gente tá? Vocês estão pegando a matéria? Não sei, eu tô falando um monte, não sei se vocês estão pegando. Agora eu tô vendo quem bate-papo aqui. Tá de boa, tranquilo, sem dúvidas. Ok. Não sei, gente, acabou. Eu não sei se eu falar mais coisas, se vai ficar muita informação. A gente tem 10 minutos ainda. Deixa eu ver se eu tenho alguma questão separada aqui. Eu vou interromper o compartilhamento só um minutinho. Só para eu abrir aqui umas questões. A gente faz umas duas, assim. Eu peço desculpas para vocês, eu tenho andado muito sem tempo, porque a minha escola voltou para o presencial. Então, estou tendo que dar aula remoto e dar aula no presencial, e acabou que essas últimas 2 semanas eu me enrolei. Mas eu quero muito montar para vocês uma apostila com exercícios. Vou montar uma apostila online, que aí eu vou adicionando, né? Cada vez que a gente tiver aula, a gente adiciona o exercício da matéria com gabarito, que aí vocês podem fazendo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar ali, me perguntar. E aí eu peço desculpa que eu ainda não consegui fazer isso. Mas em breve eu vou fazer, tá bom? Não, eu não tô achando aqui. Eu vou assim que uns 3 dias eu vou separar esses exercícios para vocês e eu mando, tá bom? Bom, gente, acho que a gente encerra, então, se vocês quiserem. O que a gente faz? Pode continuar com essa linha temporal que a gente tá? A gente continua dando o primeiro reinado semana que vem? Ou vocês querem outro assunto? Como é que estamos em relação a isso? Pode ser continuação, então tá. Então nosso próximo encontro, a gente dá o primeiro reinado, tá? E talvez o período regencial. E aí, de novo, prometo pra vocês que assim que eu tiver um tempinho, eu faço essa apostila, tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa. Tá, pessoal. Boa noite e qualquer coisa podem me contactar. Tá bom? Boa noite, professora. Tchau. Ai, obrigada, Elias. Feliz Dia dos Professores também. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite.